E a gente começa com a campanha eleitoral aqui em São Paulo. Dados divulgados pela Paraná Pesquisas mostram Ricardo Nunes na frente, na corrida à Prefeitura aqui de São Paulo, seguido de Guilherme Boulos e também Pablo Marçal. Quem traz as informações é a repórter Camila Yunis. Este foi o segundo levantamento feito pelo Paraná Pesquisas neste mês de agosto. Começando, então, pelo levantamento feito de forma estimulada, quando o entrevistador dá opções para que o entrevistado possa escolher em quem votaria. Neste cenário, a gente tem Ricardo Nunes, do MDB, com 24,1% das intenções de voto, Guilherme Boulos, do PSOL, com 21,9%, Pablo Marçal, do PRTB, com 17,9%, José Luiz da Atena, do PSDB, com 13,2%, Tabata Amaral, do PSB, com 7,3% e Marina Helena, do Partido Novo, com 3,6% das intenções de voto. Brancos e nulos somam 6,2% e que não souberam responder 4,4%. Agora, em um outro cenário estipulado pelo Paraná Pesquisas, de forma espontânea, ou seja, quando o entrevistado ele fala de cabeça em quem votaria. Neste cenário, a gente tem 41,7% dos entrevistados que não souberam responder em quem votariam. Brancos e nulos são 7,7%. Ricardo Nunes, do MDB, com 15,1%. Guilherme Boulos, do PSOL, com 13,7%. Pablo Marçal, do PRTB, com 10,9%. Da Atena, do PSDB, com 6,1%. Tabata Amaral, PSB, com 3,2%. E Marina Helena, do Partido Novo, com 0,9% das intenções de voto. Bom, o que este levantamento feito pelo Instituto Paraná Pesquisas mostra com relação ao cenário do pleito aqui da capital paulista? Guilherme Boulos e Ricardo Nunes, eles aparecem tecnicamente empatados. Isso porque a pesquisa tem aí uma margem de erro de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos, apesar de Ricardo Nunes ter aparecido em primeiro lugar. Traçando um comparativo com o cenário de 15 dias atrás, a gente vê que Boulos e Ricardo Nunes tiveram uma leve redução de votos, enquanto Pablo Marçal avançou. Na ocasião, Nunes tinha 25,1% das intenções de voto e agora 24,1%, Boulos 23,2% e agora 21,9%, e Pablo Marçal tinha 12,5% e agora 17,9% das intenções de voto. Paraná Pesquisas ouviu 1.500 eleitores da cidade de São Paulo e essas entrevistas foram realizadas presencialmente entre os dias 19 e 22 de agosto. Importante registrar que essa pesquisa ela está registrada de acordo com a lei no Tribunal Superior Eleitoral sob o número SP 06659/2024. Bom, vou chamar já os nossos comentaristas. Daqui a pouco a gente fala sobre as simulações para segundo turno aqui em São Paulo. Dora Kramer e Cristiano Vilela. Oi, Dora, boa noite para você, bem-vinda. É aquela história, o efeito Marçal bagunçou toda a eleição aqui em São Paulo. Esse cenário, ele subiu 5 pontos na comparação com a pesquisa anterior. Bom trabalho. Boa noite, Thiago, boa noite, Vilela, boa noite a todos. Pois é, esse levantamento da Paraná Pesquisas confirma o crescimento do Pablo Marçal. A gente viu que o prefeito Ricardo Nunes e o Guilherme Boulos, eles oscilaram, não dá ainda para a gente chamar de queda. O que chama atenção é realmente a subida de 5 pontos percentuais do Pablo Marçal. Realmente é um crescimento significativo, principalmente se tratando de um candidato aí que eu vou dizer fora do esquadro, né? Então, o que isso significa? Que, nesse momento, pelo menos, ele vai se tornar o principal alvo dos adversários, porque ele mexe no quadro todo, né? Ele tira, tem aquela, se a gente nos recortes, ele tira mais votos do Ricardo Nunes, mas tira também do Boulos, colocou o da Atena lá para trás, a Tabata lá para trás, então é claro que ele vai ser o principal alvo. A Tabata já começou o ataque hoje nas redes. Isso vai acontecer nas redes sociais, nos debates. Se eles acontecerem, acho difícil agora os adversários do Pablo Marçal não quererem participar. Vai acontecer nas entrevistas, no horário de TV, que começa na próxima sexta-feira. E tem também ainda, gente, o fator padrinhos, né?
principalmente de Ricardo Nunes e Guilherme Boulos, porque a gente dá pesada, presidente Lula, ex-presidente Bolsonaro, governador Tarcísio de Freitas. Resta saber se eles vão se dar o desfrute de entrar nesse embate direto com Pablo Marçal. Agora, se isso acontecer, gente, repara bem, vão ser 3 máquinas contra o Pablo Marçal, a federal, a estadual e a municipal. Vilela, a Dora citou uma questão importante sobre os debates, né? Será que esses resultados de pesquisas, tudo isso vai mexer com as campanhas adversárias e isso pode obrigar com que o prefeito, Boulos e outros candidatos participem dos debates com o Pablo Marçal? Boa noite, bem-vindo. Pois é, Tiago, uma ótima noite a você, a Dora e todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, Tiago, o futebol ele tem uma máxima que diz que treino é treino, jogo é jogo. O que nós vimos agora durante essa primeira fase de pré-campanha era ainda um aquecimento, era ainda um período onde as candidaturas iam desenhando, fazendo estratégias, elaborando formas de atuar. Agora, nos últimos dias, nós temos efetivamente o início da campanha eleitoral, tanto que com esse início você vê que o panorama político ele já é um panorama todo diferenciado. E é nesse contexto que as candidaturas agora vão se posicionar. Algo que há cerca de uma semana, 15 dias atrás, talvez ninguém pudesse imaginar que Pablo Marçal fosse se tornar realmente o alvo aí de tantos candidatos nesse contexto. E agora o quadro que vem se mostrando ele é justamente esse. Nesse sentido, a participação nos debates, em situações como essa, que possam demarcar a diferença e, eventualmente, descaracterizar as virtudes desse ou daquele candidato, vão ser aproveitados pelos adversários. Então, eu vejo que os debates, mais do que nunca, vão ter um peso, seja pelas propostas, pela discussão que é tida nos debates, seja pelos cortes que são feitos e são aproveitados nas redes sociais. O Instituto Paraná simulou ainda um segundo turno entre Guilherme Boulos e Pablo Marçal. O candidato do PSOL venceria com quase 43% das intenções de voto contra 38% do coach. Então, esses são os resultados dessa simulação que foi feita pelo Instituto Paraná. Já na disputa entre Nunes e Guilherme Boulos, o atual prefeito de São Paulo seria reeleito com 50% dos votos contra 34% do deputado do PSOL. Então, essa é a segunda simulação que foi feita pelo Instituto Paraná. E, claro, o Instituto fez uma terceira simulação que a gente acompanha agora na disputa entre Nunes e Pablo Marçal. O prefeito teria 52%, na comparação com 25% de Pablo Marçal. Bom, Dora, são esses 3 cenários. O que chama a atenção é que, no caso, o Pablo Marçal perderia para os 2 adversários e o prefeito de São Paulo, no confronto com o Guilherme Boulos, permanece na frente. Pois é, mas aí é o seguinte, né? Só o segundo turno tem que passar pelo primeiro. Agora, isso mostra que a força da prefeitura ainda é bastante grande, né? Mas, de qualquer maneira, essas simulações de segundo turno, claro que elas têm a ver, eu acho, no caso específico, com a baixa rejeição, ou melhor, a menor rejeição do prefeito Ricardo Nunes, que tanto em relação a Boulos quanto em relação ao Pablo Marçal, ele tem a menor rejeição. Se eu não me engano, 25%. Então, isso, claro, que influencia numa simulação de segundo turno, ou seja, ele tem a preferência dos votos, vamos dizer assim, sobram, né, do primeiro turno. Então, aí, essa pesquisa, nesse quadro, nesse recorte, é bastante favorável ao prefeito. E vi hoje uma entrevista aqui mesmo, na Jovem Pan, eu acho, nos pingos nos is, foi, do presidente do PMDB e do MDB, que é o Baleia Rossi, que é o partido do Ricardo Nunes, exatamente focando nesse assunto. Porque, claro, né, as pessoas, os aliados dos candidatos, claro que procuram ressaltar os votos, os pontos positivos. E ele focou exatamente nesse ponto, na baixa rejeição do Nunes. E também procurou demonstrar uma despreocupação com Pablo Marçal. Mas isso é só para inglês ver, no oficial, porque no paralelo a preocupação é geral.
Ninguém fala que está preocupado com o adversário, né, Vilela? Agora, de qualquer forma, tem a rejeição, os índices de rejeição, isso ajuda a fazer uma medição, não é, Vilela? E também aquela diferença de pesquisa espontânea ou estimulada, né? A espontânea é a mais interessante porque aí mostra o conhecimento do eleitor com o candidato, né? Exatamente. E nesse momento, como a gente está no começo do período eleitoral, tem determinados nomes que ainda não estão numa pesquisa espontânea, por exemplo, tão fortalecidos, justamente por conta desse desconhecimento, justamente porque o eleitorado agora que está começando a se interessar mais sobre o tema. Então, eventualmente, determinados candidatos com uma taxa de desconhecimento maior, mas que na avaliação acabem tendo um percentual maior dos votos daqueles que o conhecem, acabam tendo uma tendência de que, ao se tornarem conhecidos, vão acabar conseguindo melhorar seu posicionamento nas pesquisas. Agora, o fato é que a Dora colocou muito bem, tem um aspecto muito interessante nas últimas eleições especialmente, que é o fator rejeição. E, ao que tudo indica, nesse processo eleitoral, também será um fator que será levado em conta pelo eleitor. Muitas vezes votando não naquele candidato que o apaixona, mas contra aquele candidato que ele repele.